Muito boa noite, estamos de regresso para mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, aqui na Rádio Geice em 90.8, também através das plataformas digitais. Mais uma emissão onde vamos falar do arranque dos campeonatos nacionais de futebol, também olhar um bocadinho para aquilo que vai sendo o trabalho das equipas no plano distrital. Mas para já centramos atenções no Campeonato de Portugal, que já viu cumprida a segunda jornada. E para nos ajudar a perceber um bocadinho aquilo que vai acontecendo, temos hoje connosco o Miguel Quitos para analisar também esta rodada 2 do Campeonato de Portugal. Uma jornada que foi cumprida no último fim de semana. Recordo aqui resultados dessa ronda. O Monção, uma das equipas do distrito, a perder em casa frente ao Machico por 1-0. O Mirandela a derrotar o Camacha por 1-0, o Chaves B a confirmar aquilo que tinha sido a sua vitória em Viana do Castelo e a vencer o São Martinho por 3-0. O Limianos, a outra equipa do distrito, apesar de ter estado em desvantagem, acabou por ganhar por 3-1 e conseguiu a sua segunda vitória no campeonato. O Bragança confirma aquilo que já se, de alguma forma, perspectivava, ou seja, vai ser uma equipa competitiva, ganhou no terreno do Celuricense por 2-1. E no jogo que encerrou a jornada, na segunda-feira passada, o Tirsense e o Vianense empataram a 1 bola, o Tirsense que acabou por empatar o jogo já depois do tempo de compensação, mas contou na mesma e somou 1 ponto. O Vianense também somou o primeiro ponto no campeonato. Recordo que desta ronda número 2, um jogo foi adiado, o jogo entre o Ribeira Brava e o Vila Verdense para o dia 12 de outubro, uma vez que nesta altura é bem mais complicado conseguir voos para a Madeira e por isso mesmo o Vila Verdense a adiar a partida. Aliás, vai acontecer o mesmo este fim de semana com o Limianos, que também adiou o jogo da terceira jornada, que tinha na Madeira para o próximo dia 12 de outubro. Na Madeira vai estar o Desportivo de Monção, que vai jogar este fim de semana no terreno do Camacha. Mas para já, olhando esta jornada 2, Miguel, muito boa noite. Uma jornada onde as equipas do distrito tiveram resultados diferentes, um empate, uma vitória e uma derrota. Aqui a malapata, digamos assim, para Vianense e para Monção, que estiveram muito perto de somar, o Vianense os 3 pontos, o Monção de somar pelo menos 1 ponto, e ambos, digamos, morreram na praia. Não deixa de ser algo ingrato para estas duas equipas. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os ouvintes. De facto, mais azar para o Vianense e para o Monção. O Vianense acaba por sofrer o golo mesmo no último lance. Golo empate, que daria uma vitória muito boa ao Vianense. E o Monção também já é a segunda vez que depois dos descontos não consegue aguentar o empate e também sofre um golo a cair do pano, que lhes dá para já 2 derrotas, que não é muito cedo, não é? As coisas ainda estamos agora a pressão a sair do adro, mas 2 derrotas já começa a carregar um bocadinho, infelizmente, para os lados de Monção. O Vianense, e vamos falar certamente um bocadinho... Mais à frente iremos falar um bocadinho a pormenor dos 3 jogos. O Vianense, pronto, fez o seu primeiro ponto, depois de uma derrota contra o Chaves. Um ponto que, antes do jogo, diríamos que assinaríamos por baixo, mas depois, da maneira como foi, no último lance, é complicado. O Limianos, contra um adversário muito forte, o Brito, foi um jogo equilibrado, que o Limianos teve a perder 1-0, virou o jogo, e depois também a cair ao pano praticamente no último lance, num lance de contra-ataque, o Barbosa fez o 3-1 e deu uma excelente vitória ao Limianos, que, contrariamente às 2 equipas do Vianense e do Monção, está muito bem nesta fase já com 2 vitórias. Vamos falar um bocadinho de cada uma delas mais à frente. Olhando ainda para esta jornada 2, eu diria que se confirmam aqui alguns dados que nós viemos aqui falando ao longo dos programas. Tem a ver, por um lado, por exemplo, com o Bragança. Eu não deixava de realçar este facto, porque o ano passado também ninguém dava nada pelo Bragança e o Bragança terminou em terceiro lugar e andou sempre nos lugares da frente. Este ano, se calhar, poderia pensar-se, foi uma questão de sorte e o Bragança
não vai conseguir repetir a façanha. A verdade é que esteve muito perto de ganhar o Tirsense e não ganhou, porque o Tirsense também, tal como com o Vianense, empatou mesmo a acabar o jogo, teve a perder 2-0. Vai ganhar ao terreno do Soluricense, não deixa de ser embora um estreante, mas é sempre bom ganhar fora de casa. Portanto, esta equipa do Bragança promete, de facto, ser um osso duro de roer para todos os seus adversários. Sim, Mário, nós nos últimos programas já tínhamos falado 2 ou 3 candidatos e metemos o Brito e o Tirsense e o Bragança, pelo excelente campeonato que fez a época passada, e na altura falámos e tu falaste bem, que muita gente disse que não se aguentaria, praticamente aguentou o campeonato sempre nos primeiros lugares, só nas últimas jornadas é que saiu desses lugares. E este ano tudo indica, até pelos resultados, isto vale o que vale, se 2 derrotas ainda vale o que vale. O plantel é, digamos, muito próximo do ano passado. Sim, quando se faz um campeonato já bom da época passada, é manter, fazer alguns reajustes, isso que certamente se calhar foi o que fez o Bragança, e está um início muito bom. E com a particularidade desse jogo contra o Tirsense, que teve a perder, teve com menos um jogador. E esta jornada também teve outra expulsão e não impediu de fazer 2 excelentes resultados. Uma equipa combativa já era o ano passado e, portanto, além da qualidade que tem, essa combatividade que tem também ajuda depois a conseguir estes resultados. E depois aqui também, nós falámos a semana passada e até o Paulo Almeida esteve connosco, falou da questão do Chaves B, porque é uma equipa que teoricamente se calhar também não se estava muito por ela, mas a verdade é que veio ganhar a Viana e mostrou muita qualidade. Ganhou agora 3-0 ao São Martinho e por acaso o Melro também fez mais um grande golo. Não sei se tiveste a ocasião de ver o lance. Já. É muito parecido com o primeiro golo que ele faz aqui em Viana. Este Melro canta de gala, não é? Melro canta muito bem. Quando é uma vez, ele fez dois grandes golos e agora voltou a repetir a façanha neste jogo. Poderá não ser por acaso. Eu já tive por acaso, a ver, a analisar. É um jogador de 22 anos, de lá. Não querendo dizer com isto que não seja um miúdo com muita qualidade, mas ou estará mesmo nas portas da equipa principal, ou com 22 anos, se calhar já poderia estar, se a qualidade dele continuar a fazer isto. Eu acho que é por uma questão de algumas jornadas que ele poderá ir à equipa principal, embora nós sabemos que a equipa principal também é recheada de grandes está na segunda liga, não é? Está na segunda liga e estamos a falar de um nível muito superior. Tem que ser muito bom jogador para entrar numa equipa da segunda liga. Agora, que a verdade é que esse jogador tem feito grandes golos, tem ajudado estes Chaves B a fazer 2 vitórias. Foi como tu disseste, ganhou muito bem em Viana e agora também ganha bem este jogo. Poderá ser não diria como o Paulo Almeida, que é uma equipa sem grandes stresses em termos competitivos. Eu acho que é importante, e o treinador adjunto no final do jogo do Vianense referiu isso. Eu ia lançar esse tema porque ele falou nessa questão. Tive a particularidade de ouvir as declarações dele e ele diz que a grande vitória deles é colocar jogadores na equipa principal. Vamos ver se é possível. Para já nota-se que tem jogadores de qualidade e esse jogador é um jogador, mas entre colocar jogadores na equipa principal e a equipa fazer um bom campeonato, acho que as duas coisas podem andar em paralelo muito bem. Às vezes as equipas B têm um bocadinho essa questão, se depois começa a haver aqui alguma rotação, alguns jogadores que acabam por ir sendo chamados, outro, às vezes perde-se aqui um bocadinho, digamos, o fio condutor. Eu não sabendo muito bem a equipa principal dos Chaves, mas a equipa dos Chaves é um candidato à subida à Primeira Liga e poderá não estar não haver muita receptividade de jogadores da equipa B para a equipa principal, porque os Chaves para lutar pela luta para a Primeira Liga deve ter um plantel muito competitivo e um plantel extenso, porque não pode, por muito que os jogadores tenham qualidades do Campeonato de Portugal, não podem estar sujeitos a 3 ou 4 lesões que apareçam e depois possam socorrer da equipa B, embora o propósito da equipa B é esse mesmo. Mas eu acho que os Chaves têm ambições muito fortes para a subida e se calhar tem um plantel que não lhe permitirá muitas mudanças entre a equipa A e a equipa B, na minha perspectiva.
Para concluir esta análise à jornada, nota para as equipas da Madeira, porque o Machico, eu já tinha essa ideia, o Machico também tem de facto uma equipa muito interessante, um plantel com muita gente de qualidade. Foi uma equipa que apostou em 4 ou 5 jogadores que vieram da Liga 3 para o Campeonato de Portugal. Não jogou a primeira jornada, foi agora ganhar a Monção. E penso que também poderá ser um adversário a ter em conta nestes lugares da frente. O Camacha perde, já tinha empatado com o Ribeira Brava em casa na primeira jornada, agora perde o Mirandela, que também não conhecemos muito bem, mas é uma equipa que também tem alguma tradição neste campeonato, digamos assim. Sim, o Mirandela há 2 ou 3 anos era sempre um dos candidatos também no Campeonato de Portugal. Desceu e agora subiu outra vez. É uma equipa, certamente vai ser uma equipa também muito competitiva. As equipas como da Madeira, nós já falámos aqui, o Machico, é verdade que foi ganhar em Monção, mas não jogou na primeira jornada, agora não volta a jogar na terceira jornada. Exatamente. Teremos que aguardar. Foi um excelente resultado, uma vitória aqui em Monção, mas vamos ter que aguardar, apesar de se calhar, e tu disseste bem a qualidade de alguns jogadores, mas vamos ter que aguardar com uma jornada, ainda por cima foi aqui uma vitória aqui em Monção, vamos ter que aguardar mais algumas jornadas para perceber se esta equipa tem condições para a luta na subida para a Liga 3. Miguel, olhando um bocadinho agora para as 3 equipas do distrito neste campeonato e olhando um bocadinho para cada um dos jogos, começar pelo Limianos, porque nós fomos dizendo aqui muitas vezes ao longo dos últimos programas que o Limianos tinha essa vantagem de ser uma equipa já, eu diria, sólida, uma equipa que vinha com trabalho feito dos últimos anos e sobretudo da última época, e com o facto do Carvalhal estar na terceira época à frente do Limianos, e eu, olhando até para, por exemplo, aquilo que foi o 11 inicial que o Limianos apresenta neste jogo frente ao Brito, em relação à época passada tem apenas 3 jogadores novos, que é o Joel Marques, que é um regresso, tenho o Edu e tenho o Miguel Silva, julgo que, exatamente, o resto eram 3 em 11... e depois 4 substituições. Pronto. Isto demonstra que às vezes vale a pena, de facto, manter esta continuidade, porque o Limianos, e perante adversários difíceis, o primeiro jogo já foi complicado pelas razões que falamos aqui, mas este Brito seria sempre um bom teste, um bom adversário, e ainda por cima o Limianos teve em desvantagem, conseguiu depois dar a volta, demonstra que há aqui de facto um fio condutor interessante e esta equipa promete estar lá em cima. Como é que olhas para o jogo em si? Se tens alguma indicação daquilo que foi o jogo, por aquilo que eu tive a ocasião de ler também, um jogo equilibrado, mas onde o Limianos acho que acabou por ganhar bem. Sim, eu vi momentos do jogo, não vi o jogo na sua totalidade, mas vi momentos. Foi um jogo equilibrado, onde o Limianos esteve a perder 1-0, conseguiu com o mérito dar a volta. Não foi um jogo muito bem jogado em termos técnicos, mas foi um jogo com bastante intensidade. Mas percebeu-se que percebi pelo que me foi dado a ver, que o Limianos de facto tem uma equipa muito competente. Nos últimos programas temos falado, e eu tenho falado e continuo a afirmar, o Limianos tem todas as condições para lutar pela subida à Liga 3, para ficar nos 2 primeiros, para lutar. Tem essas condições, tem bons jogadores, tem o Carvalhal, como tu falaste, e falaste bem, no seu terceiro ano, o que pressupõe um maior conhecimento e uma maior identidade da própria equipe. E essa particularidade que tu falaste, de 11 titular, 3 jogadores que são jogadores que vieram acrescentar, são os tais reajustes, e depois 4 jogadores que entraram também são jogadores novos, o que nos permite perceber que há uma linha de continuidade, mas com jogadores que vieram acrescentar, jogadores que vieram dar mais qualquer coisa aqui. Dos que entraram, novos apenas são 3, que é o Samato, o Rodrigo Lima e o Simão Jota. Os outros 2 foi o Cássio e o Tiago Barbosa, que já estavam no plantel. Sim, o Cássio, pronto, de facto o Cássio, porque o Cássio o ano passado veio a meio da época. Estavas a incluir o Cássio nessa situação. Mas no fundo já fez meia época o ano passado. Pronto, embora o Cássio já esteve lá saiu e voltou o ano passado. Aliás, o próprio Joel, que é um reforço, também já teve 2 épocas em Ponte Lima, 2 boas épocas que lhe permitiram dar o salto depois para a Liga 3 na altura. Sim, e percebe-se que com uma escolha criteriosa do plantel. Percebe-se isso, e depois tem outra particularidade que eu
que eu gosto, não consigo fugir disso, do 11 titular eram 11 portugueses. Exato. Vale o que vale, É verdade. vale o que vale, mas houve ainda uma tentação de ser jogadores portugueses, de uns jogadores que conhecem mais o Campeonato de Portugal, apesar de alguns jogadores ter jogado na Liga 3, mas um conhecimento mais porque, por ser que não, o jogador português tem mais facilidade, porque conhece os campeonatos, já jogaram nesses campeonatos. Às vezes um jogador de fora tem mais dificuldades em se adaptar a determinadas situações. Essa particularidade de ter três jogadores titulares que não estavam a época passada e um 11 completamente português. O que permite, não vou voltar e vou continuar a afirmar, eu acho que o Limianos tem todas as condições para ficar nos 2 primeiros lugares. Isto é como é. Ainda por cima é um jogo onde sofre um golo em cima do intervalo mesmo, ou seja, vai para o intervalo em desvantagem e isso às vezes poderia ter complicado, mas a equipa reage bem, faz um golo cedo, também é verdade. Este ano sem o Vasco Costa, o Zé Pedro assume, é o capitão de equipa. É o capitão. E tem assumido um protagonismo, marcou na primeira jornada, marca outra vez agora. Também é importante ter um jogador destes, que seja a imagem de alguma forma do clube. Quando o Limianos conseguiu trazer novamente para Ponte Lima, já a intenção era essa. O ano passado já marcou muitos golos, ajudou, não foi uma época muito positiva em termos coletivos, mas é um grande jogador, é um jogador com muita qualidade e abraçadeira. Ainda aumenta as responsabilidades e não tenho dúvidas que o Zé Pedro vai fazer uma grande época ao serviço de Limianos este ano. E ainda está sem jogar o Luís Pimenta, que, enfim, também é um líder dentro, sabemos nós que é um líder dentro do grupo. Sim, mas Mário, mas isso foi um grande problema, segundo o Carvalhal e das pessoas de Ponte Lima, foi um grande problema do ano passado, do Limianos, foi a onda de lesões que de facto eles não conseguiram colmatar essas lesões, não foram lesões fáceis de resolver, não vieram muitos jogadores e daí se calhar uma época não tão bem conseguida do Limianos. Este ano, certamente com a experiência da época passada, se calhar prepararam-se melhor e não poderão estar a pensar que o Pimenta, ou o Zé Pedro, ou o Cássio, ilusionados, que poderão criar uma onda de maus resultados, porque uma equipa que quer andar lá em cima tem que estar preparada para essas situações. Mas também dá a ideia que eles têm, que o Limianos tem este ano mais soluções do que tinha o ano passado, globalmente. Sim. Com alguns miúdos que também eles têm vindo a lançar. Mas a aposta do... O Guilherme Alves tem boas referências do que é ainda júnior, segundo aquilo que sei, não é? Ainda será júnior de segundo ano, mas que já jogou até no passado fim de semana. E tem mais alguns miúdos que estão a tentar lançar. E esse miúdo, o Barbosa também. O Tiago Barbosa foi utilizado. Já o ano passado foi utilizado, já o ano passado marcou golos. Exatamente. E voltou a marcar mais um golo. É uma aposta que nós também sabemos, se calhar nesta fase, e até não podemos fugir daí, estas oscilações de plantéis do Vianense, se calhar não, é a equipa no nosso distrito que neste momento aproveita mais a nível da formação. Já o ano passado aproveitou alguns jogadores, e há 2 anos, e este ano percebe-se que tentaram reajustar o plantel com maior qualidade, mas não descurar de maneira alguma os jogadores oriundos da formação. E eu só tenho que aplaudir quando isso acontece. Sim, mesmo no 11 tem 3, 4 jogadores que são formados no clube e mesmo no banco mais alguns e outros que estão de fora, portanto há aqui algum aproveitamento. Portanto é um Limianos claramente moralizado. Agora vai ter aqui uma paragem porque não joga este fim de semana, mas de qualquer forma será sempre uma forma de também preparar melhor a jornada que aí vem e se calhar a recuperar aqui um outro jogador que possa nesta altura não estar disponível, mas no fundo estas 2 jornadas confirmam que vamos ter Limianos para este campeonato. Não tenho dúvida nenhuma, mas quando eu disse que achava e acredito que se o Vianense rapidamente, e esta jornada já isso aconteceu, se organizar, são as 2 equipas que eu ponho como candidatas aos 2 primeiros lugares. Agora que como eu estava há pouco a dizer, temos o Bragança, temos o Brito, temos o Tricense, poderá aparecer aqui alguma equipa, o Chaves B, mas são as nossas equipas de Viana e vamos acreditar que elas têm capacidade para isso. Já vamos falar do Tricense também em relação ao jogo com o Vianense, porque também tive a ocasião de acompanhar o jogo, de ver e de fazer a transmissão para a Rádio Jace e sinceramente também fiquei um bocadinho desiludido com a equipa do Tricense, mas já vamos falar. Para já o Monção, porque o Monção perde em casa e olhando um bocadinho para este jogo,
Pelo aquilo que tive a ocasião de ouvir e de falar com algumas pessoas, o Monção faltou-lhe também aquela pontinha de sorte. Teve ali momentos, mesmo antes do golo que surge aos 90+1 ou 90+2 da equipa do Mexico, o Monção teve três boas situações para poder marcar. Portanto, há aqueles momentos em que as coisas não correm bem. O Paulo Almeida falava aqui a semana passada dessa necessidade da equipa se habituar a uma forma diferente de jogar. É verdade que estes primeiros 2 jogos demonstram que de facto há aqui uma necessidade de adaptação a este campeonato. Assim, o futebol tem situações muitas vezes difíceis de perceber. Agora, a verdade é que o Monção vem do futebol distrital, da nossa associação. Foi campeão com todo o mérito, fez um grande campeonato, já falámos sobre isso. E o Paulo Almeida, na semana passada, falou nisso mesmo. Tem que rapidamente, eles não podem andar a viver de vitórias morais, de boas exibições. Não, tem que pontuar e às vezes, se tivesse pontuado 2 empates, já estaríamos a falar de outra situação. Eram 2 pontos. Eram 2 pontos em 2 jornadas, não permitia que as equipas que acabaram por ganhar os 3 pontos somassem. Os 3. É muito importante. E em termos psicológicos, era uma grande força perceber que o Monção tinha capacidade para ir buscar pontos a Brito, um adversário muito forte. Agora, o Mexico, nós, como eu disse, ainda não sabemos muito bem das capacidades, era muito importante. A verdade, os factos são esses, depois nos 90, que também permitem, eu já disse isto na última jornada, que permite perceber que é uma equipa que ainda falta alguma experiência nestas andanças. Embora, às vezes, até os melhores e as equipas melhores e os melhores jogadores, as equipas com mais experiência acabam por sofrer golos nos últimos minutos. Não tiveram essa felicidade, é uma fase, como disse o Paulo, já nesta jornada, que as coisas está tudo a acontecer, mas rapidamente, e o Paulo na semana passada falou nisso, não podem, no dia a seguir têm que chorar um bocadinho, depois, mas no próximo treino têm que estar preparadas para pensar na próxima jornada, para rapidamente somar os 3 pontos, porque este campeonato não é um campeonato assim muito longo, e se as coisas não começam a ir pelo caminho certo, as coisas podem se complicar para o Monção. Eu espero que não, acredito que não, e tenho muita fé que o Monção consiga rapidamente os primeiros pontos deste campeonato. Isto porque, ponto a ponto, às vezes quer-se ganhar, e era importante, e é sempre importante ganhar, mas às vezes ponto a ponto vão-se conseguindo, digamos assim, ou vai-se conseguindo fazer algum equilíbrio, e até a questão motivacional, porque muitas vezes, e tu também pela experiência que tens como treinador, para uma equipa que em 2 jogos perde já depois dos 90, digamos assim, às vezes até em termos psicológicos, depois para conseguir alterar um bocadinho. É complicado. As coisas é difícil. É complicado, Mário, porque primeiro nota-se que é uma equipa que está com dificuldades em fazer golos. Pois. Não é? Isso é essa situação. Isso também acaba por ficar essa mancha. Logo essa imagem. Começa-se a perceber que não fazem golos, que é uma equipa que não ganha, e depois, pior, que chegar aos 90 minutos podem sofrer um golo. Isto só há uma solução. É tentar jogar para ganhar, marcar 1 ou 2 golos para não estarem sujeitos a essas situações. Imagina o Monção na próxima jornada, estando 0-0... Aos 85, aos 86, começa a haver uma tremideira. É um fim do mundo. Em termos anímicos, os jogadores... Porque isso depois vai-se transportando do jogo não para é fácil, não é fácil. Por muito que se trabalhe, por muito que não se queira dar grande importância às coisas, mas acontece uma vez, acontece 2, as pessoas começam logo a pensar que pode acontecer 3ª vez. E se calhar neste momento é o que já paira na cabeça dos jogadores e da equipa técnica do Monção. Só há uma solução, é jogar, e aqui também tentar ganhar. A questão mental é fundamental, ou seja, tirar essa carga de cima dos jogadores. Mário, eu costumo dizer que quando os jogadores não estão bem em termos mentais, às vezes jogadores que têm muita qualidade, às vezes começam a não conseguir dar 2 toques, mas é verdade, não conseguem mesmo. Jogadores, e já por minha experiência, às vezes jogadores com qualidade, quando estão num mau momento em termos coletivos, em termos individuais, se rapidamente, em termos coletivos e em termos individuais, não nos demos uma resposta, podem cair ali num buraco
que não é a qualidade tanto da equipa, nem da equipa técnica, nem dos jogadores. E até o trabalho que é feito. E o trabalho que é feito, quer dizer, o Paulo, sou suspeito de falar porque sou amigo dele, trabalha muito bem e não deixou de trabalhar bem porque tem 2 derrotas e aos 90 minutos. Não é por isso. Agora, a verdade é que caindo num buraco, às vezes as coisas são complicadas. E eu acredito que o Monção rapidamente vai dar a volta a isto, ainda é muito cedo, mas, como eu tenho dito, este campeonato não é um campeonato muito extenso e se as coisas não começarem a melhorar, pode-se criar aqui um fosso e depois, em termos mentais, em termos generalizados, acontece aquela ideia que tem que as equipas de Viana, as campeãs, quando vão, descem. E isto também mexe. Fica ali aquela marca, não é? Fica aquela marca e depois vamos para a terceira jornada e já temos essa marca. Depois já há situações que a outra equipa, o adversário, já sente-se um bocadinho superior porque sabem que aquela equipa vem da Distrital, sabem que vem de 2 derrotas, sabem que sofreu golo depois de 90 minutos. Até a particularidade, às vezes, da equipa de arbitragem começa a beneficiar, entre aspas, beneficiar não é de propósito, mas beneficiar a equipa que está melhor, a equipa dos coitadinhos, vamos prejudicar um bocadinho, e tudo isto, às vezes, as coisas não correm bem. Há que trabalhar e há que ganhar, há que marcar golos para a equipa rapidamente dar este salto, porque qualidade tem. E para fechar este tema de Desportivo de Monção, agora tem o jogo no domingo na Madeira com o Camacho. O Camacho que tem apenas um ponto somado em duas jornadas. Pode ser que a viagem também ajude um bocadinho a descomprimir e, portanto, o Monção viaja este sábado de madrugada para o Funchal. E o jogo está marcado para as 3 da tarde, portanto tem ali algum tempo para recuperação, para digamos, saborear um bocadinho os ares da Madeira, para tentar perceber se conseguem. Mas é um jogo importante, até porque o Camacha tem apenas um ponto, portanto convinha aqui ao Monção, no mínimo eu diria, somar um pontinho, porque já seria importante nesta caminhada. É assim, Camacha, eu pessoalmente não tendo um conhecimento muito grande do Camacha, agentes de Monção ir para a Madeira já acarreta, a logística já não é a mesma coisa, o próprio jogo na Camacho, e tu sabes muito bem a questão do nevoeiro, questões do nevoeiro, questões da temperatura, porque a partir do momento que começámos a subir do Funchal, aquilo é muito complicado. Às vezes está-se no Funchal, está a bom tempo e começamos a subir e aquilo... Já aconteceu isso com o Viana? Sim. Estavas lá na altura? Estava na altura, não se conseguia ver, um metro. Teve quase para não acabar o jogo. E não vai ser um jogo fácil. Com essas condicionantes não vai ser um jogo fácil, juntando nesta fase como a equipa do Monção está, indo à Madeira, porque por muito que sejamos profissionais é uma experiência nova para muitos jogadores, não é? As viagens, tudo isto, e depois ainda por cima jogar em condições que podem ser de maneira alguma adversas. Depende do clima, não é? O tempo aqui para o continente, não sei, mas nesta altura é sempre muito quente e com uma forte umidade, o que às vezes dificulta. Pode dificultar ali alguma coisa, vamos esperar. Mas sinceramente não era aquele jogo. Mas era importante para o Limiano, para o Monção pelo menos somar um ponto. Isso era muito importante e o Monção... Até por uma questão de confiança. E o Monção tem que o fazer rapidamente, seja nesta próxima jornada, seja daqui a 2 jornadas, tem que o fazer, tem que somar pontos, porque para sair do lugar que está. Mas infelizmente não tenho muita fé no jogo na Camacho. Mas vamos ver. Espero bem que esteja completamente enganado. Avançando nesta análise à jornada, vamos falar um bocadinho do Tirsense Vianense. Não sei se tiveste a ocasião de ver o jogo. O jogo foi transmitido no Canal 11 e, portanto, muita gente teve a ocasião de ver a partida. O Vianense empata com o tal golo aos 90 mais 9, já depois do tempo de compensação. Um Vianense com muitas dificuldades neste sentido. 11 ausências é muita ausência. Eu já estive a contabilizar e é de facto 11. Nem pensem que fossem tantos, mas são 11 jogadores ausentes. Embora 3 estivessem no banco de suplentes, mas não estavam em condições de ser utilizados. Portanto, com esses 3 são 11 jogadores.
é muita gente. Isto dificultou um bocadinho a tarefa do Vianense. Tal como eu questionei na altura o Filipe Mesquita no final da partida, notou-se que naquela parte final faltou frescura à equipa. O ter começado mais tarde, o ter estas dificuldades, aliás, os jogadores que entraram já na reta final, isto já aos 90 mais 1 e 90 mais 7, foram 2 jogadores da equipa B, dois jovens, o Bruno e o Rodrigo Faria. Portanto, isto eu acredito que não seja fácil para o Filipe Mesquita gerir esta situação. Este jogo, para mim, é mais fácil de analisar porque eu vi o jogo todo no Canal 11, houve ali 15 minutos que tive o privilégio de ouvir a Rádio Jace, a narração tua, porque tive que sair, mas depois quando voltei a casa, voltei a ver essa parte. De facto, notou-se os últimos minutos, mas também era natural que o Tirsense nos últimos minutos fosse as condições que fossem a nível de jogadores do Vianense, ia carregar, porque nós aqui já o falámos e tu já o disseste e eu também começo a partilhar essa opinião. Para já o Tirsense parece meio está-me a desiludir um bocadinho com os nomes que eles possuem, com as capacidades que têm, pelo excelente treinador que tem. As coisas não estão a correr muito bem e eu acho que durante o jogo, eu acho que depois é verdade que o Tirsense tem ali algumas oportunidades a acabar o jogo. Sim, tem duas boas situações. Sim, mas também antes o Vianense também podia ter feito o 2-0. Eu acho que o empate acaba por ser um resultado. Eu julgo também seja justo. Acaba por ser um empate justo, mas se o Vianense tivesse ganho, era com todo, era com todo o mérito. A questão aqui, justo no sentido que, e também se calhar tens um bocadinho dessa análise, em função daquilo que foi, o que aconteceu sobretudo no último quarto de hora, em que aí há a tal, digamos, avalanche ofensiva, também um bocado mais, com muitos cruzamentos, muita bola na área, mas de facto o Zé Costa aí tem duas grandes defesas, ele faz 2 defesas incríveis. E depois há a terceira, o ressalto também digamos, é feliz para o jogador do Tirsense, que a bola cai ali à sua frente, mas para essa parte final se calhar o Tirsense, mas antes o Vianense pode de facto acabar o jogo. Sim, podia ter feito 2-0. Tem pelo menos 2 situações do Salvador e do Moninhas. A Moninhas é mais flagrante. É flagrante, quando aparece, podia ter feito o chapéu, podia ter feito 2-0. Mas depois o Tirsense tem ali aquele assomo de dignidade, digamos assim. É assim, é como eu digo, o Tirsense tem qualidade para isso. Agora, há aqui que nós não podemos esquecer, de facto, as opções. E eu só vou-te dar este exemplo. O Filipe Mesquita é treinador e eu sou treinador e eu acho que se ele tem outro tipo de opções, primeiro para refrescar a equipa, não é? Porque ele refresca a equipa para queimar tempo. Para queimar tempo. Ponto. Não vale a pena, estamos a fugir isso. Exatamente. E ele não faz as decisões para... Ele, no banco está o Ricardo Sousa, como é defensivo, se não joga é porque de facto não tem condições de jogar, portanto, porque senão tinha ido para jogo, não é? Muito cedo, mais cedo. Porque o Mariano Regal, que eu gostei muito da sua exibição, estava nitidamente já em déficit físico. O Ricardo Brito, que foram 2 jogadores que fez um grande jogo, mas na parte final estava extremamente cansado. O Bruno estava muito cansado, deu-me essa sensação, pelo menos, e portanto não havia ali muitas soluções para mexer. Não tenho dúvida nenhuma, e eu estou a bola à segunda-feira, é a coisa mais fácil de fazer, mas não tenho dúvida nenhuma que o Filipe Mesquita, se tem jogadores para refrescar, poderia não perder, acabar para não empatar aquele jogo. Porque ia conseguir equilibrar mais. Equilibrava questões físicas, as 5 sessões são feitas mesmo para isso. Exatamente. Às vezes para mexer em termos táticos. O Tirsense faz 5 e ainda só faz 2. Evidente. E faz numa fase, numa fase para queimar tempo. E mesmo nessa fase a queimar tempo, eu acho que se tem um central, um médio defensivo na altura, porque se analisares o lance, apesar de ser um ressalto, é um cruzamento, e eles depois começaram a cruzar muitas bolas, mas está a 2-2. 2-2, sim. Está a 2-2. E que é quando está a 2-2, um ressalto, pode acontecer isso, está a 2-2. E eu acho que se tivesse um central naquela altura, um médio para dar mais cobertura, para ganhar superioridade naquela zona, se calhar, só que
de facto as alternativas não lhe permitiram isso. Tentou ali fazer aquelas questões para queimar o tempo, a ver se o tempo passava, e num cruzamento, está 2-2, há um ressalto e acaba por fazer. Porque eu acho que se eles o Subinense tem as 5 substituições para refrescar esses jogadores que falaste que estavam cansados. Tinha tirado mais ritmo ao jogo, perdia tempo nessa altura, os jogadores entravam. Aliás, na altura em que é feita a última alteração, aos 90+7, portanto foi praticamente antes do lance que dá o golo do empate, a ideia já foi claramente para tentar parar um bocadinho, digamos, o ritmo. Pelo que eu sei, o Rodrigo, que é um miúdo que eu conheço muito bem, vai para a equipa B, o Bruno também é da equipa B, trabalhou o ano passado da equipa B. Percebemos que o Belenenses não tinha grandes opções, mais do que essas. No banco estava o Recordo Joel, o Ricardo Sousa e o Rodrigo Fajardo, que são os 3 jogadores da equipa principal, mas que não foram utilizados porque ainda não estão fisicamente, e depois há muitas outras ausências, são 11 no total, portanto é muita gente. De qualquer forma, olhando para o jogo em si, dá a ideia que há uma maior estabilização, começa-se a perceber um bocadinho aquilo que é a ideia do Mário, eu muito sinceramente já na semana passada falei sobre isso. O 4-4-2 em casa não achei que fosse o sistema mais adequado nesta primeira fase. Não quer dizer que o Filipe não tenha essa ideia de jogar em 4-4-2, não sei quais são as ideias deles, das equipas deles. Pode ser que tenha essa ideia e pode ser que trabalhando e os jogadores terem melhor condição física e terem outras opções que o 4-4-2 possa resultar. Mas eu percebi claramente na segunda parte contra o Chaves B que a partir do momento que meteu mais um jogador na zona central, a jogar no 4-3-3, que a equipa ganhou outra estabilidade. Claro. E deu a ideia que, e nós falámos sobre isso, que o Chaves também a ganhar 3-0, também tirou o pé do acelerador, etc, mas a verdade é que a equipa estabilizou. E neste jogo, e bem, na minha perspectiva, o Filipe aposta no 4-3-3, claramente, com o jogador que entrou, o Mariano Regal. Esse Mariano que já entrou muito bem e fez um bom jogo, apesar, como disseste bem, acabou com muita quebra física, mas os 3 jogadores, o Mariano, o Bruno e o André, deram uma estabilidade que não conseguiram contra os Chaves. Até porque o Mariano fixou-se um bocadinho mais atrás e, portanto, permitiu até que o André Salvador andasse mais perto do fazer mais pressão. O que eu acho que, onde é que o Belenenses contra os Chaves B não conseguiu competir. Exato. Principalmente na primeira parte, não conseguiu, chegava sempre atrasado à pressão, isso foi claro, nem é preciso perceber muito futebol para perceber isso. Segunda-feira, contra o Tirsense, não. Dividiam a bola, pressionavam bem, recuperava muito facilmente muito rapidamente a bola. Não foi um jogo em termos técnicos muito bem jogado. Aquele relevado é infelizmente, já há muitos anos. Visto mais de perto, nota-se melhor. Às vezes, é uma coisa incrível. Já há muitos anos com a relva do Santo Tirso não tem condições. Mas a verdade é que o Filipe preparou muito bem a equipa, pressionaram muito alto, logo desde o início, que poderia-se pensar com a derrota pesada, que podia haver ali algum receio, não, pressionaram alto, tiveram capacidade de chegar sempre muito rápido à pressão, às segundas bolas, às primeiras. Foi um Belenenses completamente diferente do primeiro jogo. Tem mais uma semana, e disseste muito bem, se calhar houve ali só houve lá 2 mexidas, uma obrigatória pela expulsão do lateral do Gabriel Moura, e depois entrou o Ricardo Brito. Sim, o ataque no lugar do avançado. E houve ali só 2 mexidas, uma obrigatória e uma por opção, e percebeu-se que a equipa também estabilizou. Se calhar ganhou uma semana nesta fase atrasada do Belenenses, em termos físicos, a equipa também vai ganhando outra muito mais capacidade, e percebeu-se que o Belenenses fez um excelente jogo. Foi pena, de facto, os últimos 10, 15 minutos, e eu, como já disse, acho que foi porque o Tirsense também tem qualidade, também encostou um bocadinho o Belenenses às cordas, mas também porque não havia opções para refrescar esses 4 ou 5 jogadores que tiveram em muito bom plano, que correram muito. Esta pressão alta obrigou-os a correr muito e se calhar não tiveram essa capacidade. E depois também esse pormenor, que eu acho que se tem mais também um jogador para dar equilíbrio em termos defensivos. O gol também resulta num ressalto, há ali alguma infelicidade. Sim, eu percebo, Mário, é azar, e a bola podia ter batido nas costas e sair fora, mas ele já tinha tido ali uma ou 2 oportunidades onde o guarda-redes do Belenenses fez 2 grandíssimas. Já agora, em termos individuais, eu queria aqui também pedir
um comentário teu, sobretudo ao Tiago Moninhas, que faz um grande golo e acho que faz um grande jogo. Eu vi alguma coisa do Tiago Moninhas na pré-época e já no primeiro jogo, embora ele não aparecendo muito, porque não foi um jogo fácil, mas nota-se claramente, até pelo pormenor do golo, pela forma como ele, digamos, cria quase sozinho o lance, que estamos perante um jogador que pode ser diferenciado nesta equipa do Vieirense. Sim, não tenho dúvida nenhuma, mas eu só ainda não percebi muito bem se ele tem qualidade. Ele poderá jogar, porque ele em termos... Ele não é um avançado, não é avançado, lança, ele é um avançado móvel. Exatamente. Ele pode ter dificuldades a jogar sozinho à frente, mas a verdade é que o jogou e foi sempre um quebra-cabeças para a linha defensiva do Tirsense. Nota-se que em termos técnicos é um jogador diferenciado, um jogador o pormenor do lance do gol é muito bom. É muito bom. Como sai da é verdade que é uma transição, a equipa do Tirsense não está equilibrada, mas até tem um jogador ao mas há lado. um movimento que acho que é do André Salvador, que também ajuda a desbloquear, e depois os dois juntos entendem-se bem e ele consegue... Mas ele depois, quando puxa para dentro e depois ali já ele claramente percebe-se que ele vai fazer o remate. Está na praia dele, não é? E fez um grande golo. É um jogador com muita qualidade, poderá render mais, se calhar, com um apoio, com um avançado mais teoricamente fixo. Será o Joel, que é o avançado, tem mais experiência. E se calhar, e eu não estou na cabeça do Filipe, nem tenho visto os treinos, nem tenho um grande conhecimento da equipa, pelo que eu leio e vou vendo, e agora com 2 jogos que já vi, começam a perceber um bocadinho. Se calhar o Filipe já quis meter o 4-4-2 um bocadinho em função dele. Mas a verdade é que às vezes nós temos que andar um bocadinho para trás, perceber que se calhar o momento não é esse. Foi por isso que eu disse que não sei se o Filipe Mesquita gosta de jogar no 4-4-2. Se calhar, até tendo um jogador dessa qualidade, se calhar tem que jogar um bocadinho em função desse jogador, e se calhar o 4-4-2 ou agora um 4-2-3-1 ali a jogar nas costas de tentar encontrar a melhor solução, porque esse jogador acho que vai ser a pedra fulcral deste do Vieirense. Embora e se calhar os centrais tiveram... Sim, eu ia falar no Laércio, porque acho que o Laércio faz um jogo muito interessante, no sentido que nota-se que há ali liderança, capacidade de liderança do Laércio, na forma, sobretudo, é muito, ganha o jogo aéreo, ele é muito forte. E apesar de não ser um jogador... Sim, mas ele é muito, o jogo é muito forte nos duelos. Sim. Nota-se que é um jogador também com muita qualidade e a idade que já tem e o currículo dele, percebe-se que veio aqui para ser o líder da linha defensiva. E o José Costa acaba por também na baliza ter ali o papel importante naqueles 2 lances. Não evita depois o empate, porque não consegue, chega tarde ao lance, mas aquelas 2 defesas sobretudo a primeira é uma Mário, se calhar, extraordinária. Sim, se calhar que tens um conhecimento melhor, está ali na minha perspectiva até nisso eu acho que o Gabi ter jogado na esquerda contra o Chaves, percebe-se que dá-se melhor na direita. O miúdo que entrou, que jogou... O Karel, sim, o lateral. Sim, mostrou mais... Esteve bem. Não tinha feito um jogo muito interessante com o Chaves, mas ontem, no jogo de segunda-feira acabou por porque jogou um bocadinho mais. Eu acho que... E teve ali o Ricardo Brito, que também deu-lhe sempre ali uma apoio. Eu acho que o Ricardo Brito foi o jogador numa fase inicial para levar a equipa para a frente. É muito forte, um para um. E depois disseste muito bem, ele teve sempre a apoiar a linha defensiva, a ajudar, e depois, claro, é um jogador que nós não conhecíamos, eu não conhecia, mas que... E também tem uma semana e meia de trabalho com a equipa, portanto é um jogador que pode vir a ser importante também nesta equipa. Para nós vermos que às vezes nós fazemos, e eu tenho muito cuidado com isso, de uma semana para a outra, embora exista um grande conhecimento individual dos jogadores, porque há aqui jogadores com currículo, mas o que foi o Vieirense contra os Chaves, em termos coletivos e individuais, e a crescente de uma semana. Hoje nós falámos que o Ricardo, o Brito não jogou, também só tinha chegado quinta ou sexta-feira. Percebe-se que é um jogador que vem para acrescentar. Há ali um conjunto de jogadores... O Mariano Regal, que também não conhecia. Aliás, nós tínhamos visto números dele, ele tinha números muito interessantes.
no Rio Ave, sub-23, também na equipa de júniores do Futebol Clube do Porto, sub-19, fez pelo menos a última época de júnior com números muito interessantes. Sim, sim. Para um médio, que ele é um 6-8, digamos, 12 de golos numa época, não deixa, embora sendo o Porto é uma equipa que joga, digamos, a nível nacional, joga tem para outros objetivos, sim, não é? Sim, evidente. Mas não deixa de ser, os números que ele tem são números interessantes, portanto é de alguém que tem ali alguma formação e agora tem que mostrar ao nível sénior, não é? Mas aquilo que ouvi dele na segunda-feira pareceu-me ser de facto um jogador que pode ser importante. Foi Mário, eu tinha falado a entrada dele, a mudança de sistema e a entrada dele foi quando o Belenenses contra o Chaves equilibrou e ele voltou a fazer um excelente jogo contra o Tirsense. Agora, muito sinceramente, eu acho que este 11 já nos dá a nós, Belenenses, e a exibição, como eles conseguiram jogar, como é que o Belenenses conseguiu jogar de uma semana para a outra, dá-nos muita esperança de um grande campeonato. E quando nós falamos, e tu falas e falas bem, com 11 jogadores lesionados fora, tenho que colocar, sinceramente, esta equipa de Belenenses sem qualquer... Se os jogadores que estão fora têm a qualidade igual, no mínimo igual aos que jogaram contra o Tirsense, temos que imaginar numa grande época do Sport Clube Belenenses, não tenho dúvidas nenhumas. Acho que o propósito é esse. Estão a apagar um bocadinho o início tardio da época. Se calhar podemos estar aqui a falar em 6 pontos, embora contra os Chaves, de facto, houve uma diferença. As coisas foram diferentes. Houve uma diferença muito grande. Seria desonesto da minha parte dizer que o Belenenses tivesse mesmo uns jogadores, pelo que vimos dos Chaves, dizer que o Belenenses com os outros jogadores ganhava. Isso não consigo dizer. Isso é mais complicado. É mais complicado, mas certamente ia competir muito melhor. Exato. E se calhar estávamos a falar de um Belenenses já lá em cima em termos classificativos, mas que este 11, porque os outros 2 miúdos que entraram não foi mesmo para queimar tempo, eu acho que estes 11 já nos dá grande espaço em termos, e é natural em termos que agora, de campeonato. Na próxima jornada, ou seja, já este domingo em Bragança, se calhar poderemos ter já alguns destes jogadores que não estavam ainda em condições de jogar com o Tirsense que possam vir a ser utilizados em Bragança, e acredito que mais tarde ou mais cedo a recuperação. Aliás, em princípio na próxima semana vamos ter aqui responsáveis da SAD do Belenenses para explicar um bocadinho aquilo que é o projeto dos novos investidores, digamos, da SAD do Sport Clube Belenenses, e portanto em breve vamos também conhecer um bocadinho mais das ideias que estão a ser lançadas, e que percebe-se que há aqui um trabalho que é feito de forma ponderada. No fundo também é a mensagem que vai sendo passada, não é? Não há aqui, parece-me, e isso tem sido demonstrado, fazer as coisas depressa, digamos, de uma forma muito célere. Há aqui, com tranquilidade, gerir um bocadinho, e é aquilo que tem sido feito, e os resultados mais tarde ou mais cedo irão aparecer. Porque isto é como tudo no futebol e como em outras atividades. Quando se trabalha de uma forma, ou quando se trabalha bem, digo eu, ou se trabalhar bem, mesmo que as coisas às vezes possam no imediato não dar aquele resultado que todos esperam, mais tarde ou mais cedo as coisas vão aparecer. Isso parece-me que é claro. Sim, e o ano passado, até faço essa analogia da época passada do Belenenses, também não começaram muito bem, não começaram muito bem, mas depois houve ali 3 ou 4 vitórias consecutivas, a equipa chegou lá, e já estamos a falar de algumas jornadas à frente. 3 ou 4 vitórias tem que acontecer, e o mérito do ano passado, da equipa do ano passado, conseguiu fazer isso, mas eu acho que o Belenenses tem essa capacidade pela qualidade individual dos jogadores que demonstraram em Santo Tirso e pela onda de lesões que ainda tem que ser recuperados rapidamente. Eu acho que estamos a falar num Belenenses com muita capacidade de andar nos 2 primeiros lugares. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Não pode haver aqui oscilações. A jornada que vem a seguir não é uma jornada fácil, mas eu acho que se conseguirem competir como competiram em Santo Tirso, podemos falar de um Belenenses muito forte. Aliás, antes de concluir, vamos olhar um bocadinho para a jornada 3, que é já este fim de semana. Já falámos aqui no Desportivo de Monção, que joga no domingo na Camacha.
Temos também no domingo, mas de manhã, o jogo entre o São Luicense e o Ribeira Brava, jogo às 11 horas da manhã. O Bragança-Vianense às 5 da tarde, todos os jogos às 5 da tarde, portanto o São Martinho, o Tirsense, o Vila Verdense, Mirandela, o Brito, Chaves B, e o jogo entre o Machico e o Limianos foi adiado para o dia 10 de outubro, vai jogar-se às 11 horas da manhã, é uma paragem do campeonato e portanto o Limianos aproveita para jogar nessa altura na Madeira frente ao Machico. Já aqui falamos do Vianense e desse jogo em Bragança. Um Bragança claramente motivado, um empate e uma vitória nos 2 jogos realizados. É sempre um jogo difícil. O ano passado, já falámos aqui várias vezes, o Vianense empatou a 2 bolas e acabou por ser um ponto conquistado para o Vianense, porque o Bragança andou a lutar pelos lugares da frente até ao final. E acreditamos nós que vai ser mais um jogo complicado, mas também há aqui um Vianense que aparece, eu diria, com uma alma nova depois daquilo que a equipa conseguiu fazer em Santo Tirso, portanto agora eu diria que pode olhar para este Bragança de uma forma diferente. Sim, dessa situação nós temos que perceber 2 coisas na minha ideia. Infelizmente tem 2 jogos fora, não é? O Vianense, 2 jogos complicados. Depois do primeiro jogo mal conseguido do Vianense, podíamos pensar que o jogo em Santo Tirso ia ser um jogo com muitas dificuldades. E a verdade é que respondeu. Desde o primeiro minuto a equipa, fisicamente, psicologicamente, estrategicamente, taticamente, estava preparada. E agora o que nós pensamos e que nós acreditamos e que nós desejamos é que agora em Bragança não haja um controcesso, que haja uma equipa com essa capacidade, independentemente depois do resultado final. Não esperámos uma primeira parte como foi com o Chaves. O que nós esperámos é que uma equipa pressionante, uma equipa capaz de disputar o jogo em Bragança, sem receio do Bragança. É isso que nós esperámos. Tudo que seja ao contrário, poderá haver aqui alguma oscilação, alguma dúvida em termos da própria equipa, em termos dos adeptos, tudo que move. Mas eu claramente acredito que depois da derrota contra os Chaves e da resposta que der, eu acredito sinceramente que vamos ter uma equipa em Bragança, num jogo muito complicado, até pela viagem, não é uma viagem, não é muito fácil. E o Bragança, prevejo que vai ser também um dos candidatos. Um jogo muito complicado, vamos ver a resposta. Tem que ser uma resposta positiva, independentemente do resultado. Queremos que o Vianense tenha a mesma mentalidade, a mesma força que teve em Santo Tirso, que foi, de facto, fez um excelente jogo. Foi pena sofrer o golo no último lance, mas fez um excelente jogo. Tudo que seja menos do que isto, poderemos começar aqui outra vez a tirar algumas dúvidas, mas vamos acreditar que as grandes equipas, os grandes jogadores não andam para trás, andam para a frente. É para a frente que andam. E para concluir, uma jornada onde eu destacaria aqui o Brito com o Chaves B, porque o Brito será sempre uma das equipas do top 5 deste campeonato. Julgo que não haverá grandes dúvidas em relação a isso. Terminou em 5º ano passado, penso que está melhor este ano e, portanto, independentemente de ter perdido com o Limianos agora por 3-1, mas acabou por dar luta, mas será uma equipa, na minha opinião, do top 5 do campeonato, frente ao Chaves B. Também para o Chaves, será aqui um teste importante para tentar perceber como é que esta equipa do Chaves se vai agora, depois do Vianense, depois do São Martinho, agora mais um jogo difícil fora de portas. É um bom jogo, o Brito tem que rapidamente, depois da derrota em Ponte Lima, contra um candidato, na minha perspectiva. Não vejo que o Brito possa duvidar das suas capacidades, porque o Limianos também tem uma excelente equipa, como temos vindo a falar. E o Chaves B tem sido a surpresa nesta fase, vamos ver neste jogo. Eu acho que dou algum favoritismo à equipa que joga em casa, ao Brito. A verdade é que quando jogou contra o Monção teve também dificuldades, mas eu acho que é uma equipa, tu falaste, e eles o ano passado ficaram em 5º, e este ano não temos as equipas do Porto, não temos o Guimarães B, o que pressupõe que em princípio, no futebol 2 mais 2 são 4, mas no futebol às vezes não são. A verdade, sem as equipas da Série B, temos agora as equipas da Madeira, sem o Guimarães B, que era uma equipa forte e acabou por subir, não é? Eu acho que o Brito tem que lutar pelos 5 primeiros lugares. Se o ano passado conseguiu, este ano terá mais facilidade de o conseguir. Agora, vamos ver. E este jogo, para já, é muito importante, porque não podemos
tirar dúvidas disso. Apesar de irmos para a terceira jornada, a pressão começa, as equipas que querem andar lá em cima, percebe-se que as equipas estão sempre mais pressionadas, mais ansiosas, e às vezes isso pode dificultar na qualidade do seu jogo. E temos o Limianos então a descansar neste fim de semana, uma vez que o tal jogo com o Machico foi adiado para o dia 12 de outubro. O Limianos, nesta altura, mais descansado, digamos assim, a poder gerir melhor agora este período. Portanto, é uma jornada, já sabe, para acompanharmos aqui no próximo domingo. Às 5 da tarde teremos esse jogo entre o Bragança e o Sport Clube, que terá relato aqui na Rádio Geisa a partir das 5 da tarde. Antes disso estaremos com o auditório para lhe contar tudo aquilo que vai acontecer em Bragança, também para acompanhar todos os restantes jogos desta rodada número 3 do Campeonato de Portugal. Estamos a terminar. Miguel, uma vez mais, muito obrigado por estares connosco. Ficaram aqui os comentários do Miguel Quitos. Hoje apenas uma emissão dedicada ao Campeonato de Portugal. Vamos aproximando também do arranque da temporada a nível distrital, a primeira e a segunda divisões. As equipas já estão a trabalhar a todo vapor. Para a semana vamos, se calhar, também dar aí uma olhadela àquilo que tem sido o trabalho das equipas, os jogos de pré-época, já com muitas equipas durante esta semana e durante o próximo fim de semana, ou durante este fim de semana, a apresentarem os seus plantéis para a próxima época. O Ponta Barca, com o Limianos, o Valenciano também. Enfim, há um conjunto de equipas que estão agora a preparar o arranque, e portanto nós também vamos ter a oportunidade de ir acompanhando um bocadinho aquilo que estão essas equipas a fazer para os campeonatos que começam no próximo dia 7 de setembro. Em meu nome, do Miguel Quitos, uma muito boa noite, um bom fim de semana. Voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22 horas.